Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade de poder novamente vos trazer a palavra de Deus. Nossa saudação a todos que estão ouvindo, e nós estamos com nosso coração realmente desejoso de poder abraçar a todos, mas sabemos que, numa ação do Espírito Santo, Ele está agora presente em cada lar, juntamente com cada vida, e nós estamos ligados pela presença maravilhosa do Espírito de Deus. Nosso agradecimento em especial e nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor José Cláudio Munhoz. Graças a Deus. Leamos a palavra do Senhor nesta noite para vermos aqui o que Deus tem para a sua vida. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo número 15, versículos 21 a seguir, leiamos a palavra de Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, acabamos de ler a palavra do Senhor, que fala a respeito dessa mulher, conhecida como a mulher cananeia. Esta mulher, que ela, em uma oportunidade que Jesus está passando pela sua região, ela sai ao encontro de Jesus, clamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. É muito importante ressaltarmos que essa mulher, apesar de não ser do povo de Israel, de ser uma mulher considerada gentia, de outra nação, mas ela vem ao encontro de Jesus com conhecimento, o chamando de Senhor, filho de Davi, tendo assim ela o conhecimento que ele era Senhor e que podia realizar por ela alguma obra importante, socorrendo-a, pois a sua filha estava, ela diz, miseravelmente, isso é, muito endemoniada, possuída por demônios. E uma pessoa possuída por demônios, ela faz estragos, ela faz coisas terríveis. E essa mulher, creio que não suportava mais ver a condição da sua filha, possuída pelos demônios. E agora ela vai ao encontro do Senhor Jesus, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, me socorre. Socorre a minha filha, que está miseravelmente endemoniada. Então ela chama o nosso Senhor Jesus Cristo de filho de Davi, mostrando que apesar de não ser uma mulher da linhagem de Israel, da nação de Israel, mas ela conhecia que aquele homem era o Senhor, o prometido que nasceria da linhagem do rei Davi, que estaria vindo, conforme conhecemos as profecias, como aquele que brotaria da raiz de Jessé, vindo da linhagem da família do rei Davi. E ela tem esse conhecimento, e ela sai agora clamando, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ela clama no lugar certo, para a pessoa certa, conhecendo para quem ela estava clamando. Mas a Bíblia nos diz em sequência, no versículo 23, que o Senhor não lhe respondeu palavra alguma. Então eu quero neste momento falar com você que talvez tenha clamado, tenha buscado ao Senhor e Deus não tem lhe respondido. Então eu quero falar um pouquinho sobre
quando o Senhor se cala ao nosso respeito, quando o Senhor faz silêncio às nossas petições, à nossa oração. O silêncio de Deus é algo muito difícil para nós. Quando Ele se cala e não responde o nosso clamor, não responde a nossa oração. Acontece algumas coisas, muitas vezes, no silêncio de Deus, que nós não entendemos, nós não sabemos a razão. Às vezes queremos nos desesperar, mas saibamos que no silêncio, como sabemos que existe até um cântico que diz: no silêncio Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer um pouquinho hoje sobre quando o Senhor se faz silêncio a nosso respeito é que no silêncio Ele revela a sua soberania, os seus propósitos e a sua vontade. Então, quando Ele se cala diante de nossas petições, quando nós clamamos e não temos respostas, o nosso Deus, Ele está muitas vezes em silêncio, não há resposta para nós, mas Ele está nos mostrando que Ele é soberano, Ele responde conforme a sua vontade, Ele responde quando Ele quiser responder, Ele responde no tempo certo. Ao nosso Deus, Ele revela a sua soberania. No silêncio de Deus, no tempo das provações, nós devemos nos manter firmes, devemos nos manter focados na presença do Senhor, devemos nos manter no nosso lugar, não devemos sair do nosso lugar. Muitas vezes acontece que quando clamamos ao Senhor nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós saímos da vontade do Senhor, nós saímos da presença do Senhor. Às vezes não nos preocupamos em buscar a sua vontade. Por que Ele está demorando em nos responder? Por que não chega a resposta às nossas orações? Mas nós não devemos nos desesperar e abandonar a presença de Deus. Saindo da presença de Deus, devemos ficar firmes na presença de Deus, certo que Ele irá no tempo certo nos responder. Às vezes o silêncio de Deus a nosso respeito, quando Jesus se cala diante de nossas petições, às vezes já é uma resposta, às vezes é algo que Ele está nos mostrando: não é bom para você, o que você está pedindo não é a minha vontade. Porque nós temos sido muitas vezes precipitados e não temos buscado a vontade de Deus. Nos preocupamos porque Ele não responde, Ele se cala a nosso respeito, mas não nos preocupamos em buscar segundo a sua vontade. Senhor, eu estou na tua vontade, eu estou vivendo segundo a tua vontade, eu estou pedindo segundo a tua vontade. Eu me lembro de uma passagem bíblica no livro de Ruth, o capítulo 1, ali chega a fome, e naqueles dias de fome, uma família se levanta para sair do seu lugar. Quem sabe esta família não buscou a vontade de Deus, quem sabe essa família não esperou na providência divina. E ali um homem chamado Elimeleque, a sua esposa Noemi, 2 filhos, Quilom e Malom e Quilion, os 2 filhos, e aquela família se levanta para sair e ir peregrinar em outra terra. Está no capítulo 1 de Ruth, versículos 1 a 6. Havia fome e eles dizem: vamos sair desta terra, vamos nos mudar daqui. Será que muitas vezes as decisões que tomamos até com respeito a mudanças é a vontade de Deus? Apesar de nessa mudança ter surgido a mulher por nome Ruth, que entra na história bíblica, entra na genealogia de Cristo, torna-se um personagem importante, mas mesmo assim antes, esta família sofre, principalmente essa mulher Noemi, ela sofre muito, porque primeiro, nessa peregrinação por outra terra, ela perde o seu esposo Elimeleque. Depois de perder o seu esposo, fica com seus 2 filhos. Os filhos se casam, mas também vem a falecer o seu filho Malom e Quilion, falece, morre naquela terra. E ali eles já haviam casado, e ele fica, as suas esposas também viúvas. Mas depois de todo esse acontecimento que acontece com esta família, deles ter saído, ter sofrido toda essa perca, eles ouvem que lá na sua terra Deus havia enviado providência, havia pão agora na sua terra, e eles voltam para Belém. Eles nunca deveriam ter saído de sua terra de Belém, porque o Deus que
é o Deus do seu povo, dos seus filhos. Havia fome naqueles dias, mas Ele supriria as necessidades. Eu quero dizer que quando vinha a luta, a provação, os dias difíceis, os tempos difíceis, não saia do seu lugar, não vai peregrinar em outra terra fora da vontade de Deus. Fique na vontade de Deus, porque se falta pão, Ele vai mandar pão em abundância. Se estiver faltando muitas vezes uma porta de emprego, fique no seu lugar na vontade de Deus, Ele vai abrir a porta. Talvez nesses dias de tanta dificuldade você já está preocupado dizendo: eu vou embora daqui, eu vou mudar dessa região, vou mudar desta terra, eu vou para outro lugar. Quantas pessoas em situação difíceis, porque não buscaram a vontade de Deus? Pensaram muitas vezes em buscar uma vida de prosperidade. Eu vou para outra terra porque eu quero ganhar dinheiro. E quantas vezes não buscou a vontade de Deus? Saiba que a vontade de Deus é a prioridade em nossa vida. Busque a vontade do Senhor, porque Ele se faz silêncio, mas no tempo do silêncio Ele mostra a sua soberania e os propósitos da sua vontade. Existe muita coisa boa quanto ao propósito da vontade do Senhor para a nossa vida. Existem os propósitos, por exemplo, para a nossa vida física, material. Como eu já disse, quando buscamos prosperidade, queremos algo melhor e corremos de um lado para o outro. Mas existe também a vontade de Deus com respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida de comunhão com Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 3, dizendo assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quem sabe nesses dias, você sem congregar, o inimigo está no seu ouvido, mas você não tem vindo ao templo, mas a palavra está chegando aí, está dizendo: não se entregue ao erro, não se entregue ao pecado, não se entregue ao diabo, porque a vontade de Deus é a santificação, porque esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique na presença de Deus, fique na vontade de Deus, fique em comunhão com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A vontade de Deus para nós é: seja grato, dê graças, continue sendo grato, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Dê graças a Deus, fique na presença dEle. Ele está em silêncio, não lhe respondeu palavra, como aquela mulher clama pedindo: socorre, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele se calou no momento, não lhe respondeu palavra. Mas fique na presença de Deus. Procure descobrir mais a sua vontade no silêncio de Deus, mas Ele não está parado, está trabalhando e revelando a sua vontade. Conforme Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor para a tua vida. Para você, sua família, sua esposa, seus filhos, aí no seu lar, seus netinhos. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Ele escreve aos Efésios capítulo 5, versículo 17. Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não seja insensato, louco, estúpido. Seja sábio, entendei qual seja a vontade do Senhor nesse tempo de silêncio que você está dizendo: eu não estou ouvindo a voz de Deus, mas Ele está se revelando, Ele está te dando resposta, dizendo: cresça na minha vontade, conheça a minha vontade, viva a minha vontade. Glória ao Senhor nosso Deus. Então se revela no silêncio a sua soberania, os propósitos da sua vontade. Quando Ele se cala, se faz silêncio com respeito às nossas petições, Ele prova a nossa perseverança. Ele prova a nossa perseverança, a nossa vida na sua presença, os nossos momentos na sua presença, a nossa continuação na sua presença. Ele se calou, mas Ele quer a tua perseverança. Fique na presença dEle. Ele se calou, mas não deixou de existir. Ele se calou, mas não deixou de agir. Ele se calou, mas não deixou de trabalhar. Ele se calou, mas não deixou de operar.
Ele se calou, mas está se movendo ao teu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prova a nossa perseverança. Lucas capítulo 9, versículo 62. Todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. Todos nós um dia lançamos mão do arado. Todos nós que recebemos Jesus como Salvador, nos tornamos filhos de Deus, adotados por Ele, afiliados por Jesus Cristo. Nós lançamos mão do arado, falamos, nós vamos te seguir, nós vamos trabalhar, nós vamos arar esta terra. Mas todo aquele que lança mão, não tem perseverança, olha para trás, não é apto ao reino de Deus. E no silêncio Ele prova a nossa perseverança. Fique firme, não saia da presença do Senhor, não saia da presença do Senhor. Ele está em silêncio, mas Ele quer que você continue perseverante. Aquele que lança a mão do arado, não olhe para trás, porque ao arar a terra, principalmente naqueles modos antigos, tradicional, arando com animais, quem estava com as mãos no arado precisava segurar firme, olhar para frente e dirigir o animal, guiar o animal, porque se olhasse para os lados, distraísse, conversasse, ele iria perder o alinhamento da preparação daquela terra. Há um alinhamento para se arar a terra, seguir o alinhamento. O animal deveria puxar o arado em linha reta, sem perder o alinhamento. E ao se distrair, ao perder a perseverança do trabalho, ele perderia o alinhamento do trabalho naquela terra, na preparação daquela terra. Portanto, fique perseverante. Ele está em silêncio, mas fique perseverante, vai trabalhando alinhadamente na presença do Senhor, porque este alinhamento te leva em contato com o céu. Esse alinhamento aqui na vontade de Deus na terra te coloca num alinhamento com as regiões celestiais. Se alinhe com o céu, esteja alinhado com o céu, e alinhado com o céu, Ele continua te sustentando, te dando vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então no silêncio revela a sua soberania. No silêncio Ele nos prova a nossa perseverança. No silêncio Ele revela os amigos. No silêncio Ele revela de quem estamos cercados. Jesus não respondeu palavra àquela mulher. Os discípulos disseram: Senhor, despede ela, manda ela embora, manda ela sair daqui. Fica clamando, gritando: despede ela, Senhor, manda ela embora. Aquela mulher era só ela e Jesus. Os discípulos não lhe foram amigos naquele momento para dizer: Senhor, ajuda ela, socorre ela. Mas eles disseram: manda ela embora. Quando ele se cala, em tempo de silêncio, se revela os amigos. Talvez estou falando para pessoas que viviam cercado de amigos, mas chegou a provação. Você tinha muito dinheiro, você tinha muita festa na sua casa, e você estava cercado de amigos, mas chegou o tempo da provação. Chegou a noite na sua vida, e muitas vezes na noite, na nossa vida, nós temos que viver sozinho, só nós no relacionamento com Deus, e nos falta alguém para nós dizer: esse é meu amigo, eu vou repartir com ele a minha dor. Quando ele se cala, neste silêncio, então se revela os amigos, aqueles que estavam ao seu lado no tempo bom. Aonde estão eles agora? Aqueles que assentavam juntos à mesa com você, aonde estão eles agora? Arabás, no silêncio, nesse silêncio, quando sentimos que as orações parece que não subiu, a resposta não desce, Ele revela os amigos, quem é que se aproxima de nós, quem é que nos acolhe, quem nos dá uma palavra de conforto, quem compreende a nossa dor, quem compreende a nossa situação. Eu creio que nesta noite o amigo dos amigos está presente aí. Eu creio que neste momento o grande amigo chamado Jesus, o amigo melhor que um irmão, o amigo mais próximo que um irmão, está aí. Se os amigos desta terra te abandonou, saiba que há um amigo que não te abandona, é Jesus. Então nesse silêncio,
ele prova os amigos. Interessante que no Salmo 23, o qual já foi lido pelo nosso pastor nesta noite, o versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Espera, inimigos na mesa? Não seriam os amigos na mesa? Que eu saiba, quem está no banquete comigo é os amigos. O salmista diz assim: esses amigos, ele chama inimigos. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, derrama, na presença daqueles que eu pensei que eram meus amigos, mas não são. O meu cálice transborda, o óleo derrama, o copo derrama, na presença de Deus, naquela mesa, e na presença daqueles que eu pensei que eram amigos, mas são inimigos na mesa. Infelizmente, há inimigos na mesa. Quantas vezes inimigos na mesa? E o Senhor, Ele revela que há inimigos na mesa. Mas você dizia: mas são meus amigos, convive comigo, trabalha comigo, jantam comigo, almoçam muitas vezes comigo, vai ao restaurante comigo, às festas comigo, ao churrasco comigo. Ah, mas no silêncio Ele revela os amigos. Quem é que sobrou ao seu lado? Receba essa palavra. Observe bem quem é que sobrou ao seu lado. Preparas uma mesa, unges a minha cabeça com óleo. O salmista está dizendo assim: nesse banquete que eu fui convidado, me receba como um convidado de honra. A unção com óleo sobre a cabeça traz o significado de: o convidado chegou, ele recebe a unção com óleo. O dono da festa, do banquete, estava dizendo: eu estou te ungindo com óleo, pode entrar, pode se chegar à mesa, porque você é o meu convidado especial. Saiba que, ainda que os amigos nesta terra, nesta vida, se afastaram de você, o Senhor Jesus já ungiu a tua cabeça com óleo, já preparou um banquete. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, daqueles que diz que torciam por mim, mas puxavam o tapete, daqueles que diziam que me amavam, mas muitas vezes me abraçavam com garras. Preparas uma mesa perante mim, diante deles. Unge a minha cabeça, e eu vou me alegrar diante deles. Eu vou ser confirmado que eu sou convidado para o banquete. A unção com óleo é: você é meu convidado especial. Jesus te convida. Você é convidado para as bodas do Cordeiro, para o banquete na eternidade. Alabaçuda e cantamos. Glória a Deus. Glória a Deus. No tempo de silêncio se revela os verdadeiros amigos. Quem são os amigos? No silêncio do Senhor, Ele prova o nosso caráter, o que somos na essência. No silêncio do Senhor, Ele prova o caráter, o que somos em essência. Ele revela a soberania, Ele prova a nossa perseverança, Ele revela os verdadeiros amigos, e Ele prova o nosso interior, a nossa essência, o que realmente somos. Porque caráter é aquilo que eu sou, no meu particular, no meu íntimo, na presença dEle. Não é aquilo que você vê e que eu vejo, mas aquilo que Ele vê. Isto é o caráter, a essência do meu interior, o que revela o que verdadeiramente eu sou. Ele prova o nosso caráter. Então, nesse silêncio, Ele está trabalhando em você para um aperfeiçoamento. Nesse silêncio, Ele está trabalhando em você para moldar, para forjar, para afinar, para santificar, para mudar caráter. Porque às vezes dizemos: esse tem caráter, aquele não tem. Eu creio que há bom caráter e mau caráter. Então Deus está trabalhando para moldar nesse silêncio o seu caráter. Eu quero traçar aqui um rápido paralelo
entre dois homens. Um deles zelava pela sua vida, podemos dizer pelo seu caráter. O outro não se cuidava. Um deles está no livro de Juízes e é sobre Sansão. Sansão era muito descuidado. Sansão não cuidava do seu caráter. Mas Sansão era usado por Deus. Sansão estava cheio da presença do Senhor. O Senhor vinha sobre ele, o Espírito do Senhor vinha sobre ele. E ele era usado por Deus. Porém, Sansão, ele quebrou todos os limites. Sansão quebrou todos os limites da vontade de Deus, da sua consagração, sendo chamado Nazireu de Deus. Aquela consagração que o primeiro diz: não passará navalha nos teus cabelos, não cortarás os teus cabelos. Sansão quebra os limites e deixa que as suas tranças dos seus cabelos são cortados por uma mulher quando ele dorme nos joelhos de Dalila. Sansão não deveria beber bebida forte, mas ele faz festa, ele bebe vinhos, porque ele faz festa e festa tinha vinho. E na festa certamente ele bebe vinho. Sansão, como consagrado a Deus, não deveria tocar nenhum cadáver, porque ele era consagrado a Deus, devia se desviar de tocar em cadáver, mas pelo contrário, ele se desvia do caminho, ele mata um leão, e certo dia ao voltar pelo mesmo caminho, ele vai ao cadáver do leão e toca no cadáver do leão, para tirar mel de um cadáver apodrecido. Sansão, ele tinha unção de Deus, a chamada de Deus. Deus honrava o propósito na vida de Sansão. Porém, Sansão não cuidava da essência da sua vida, do seu interior, e rompia os limites. E Sansão não se cuidava com respeito ao seu corpo e se dava à prostituição, se entregava de uma maneira banal à prostituição, sendo usado por Deus e se entregando ao pecado. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo de nós termos uma reflexão. Como estamos vivendo? Como está a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus? Estamos vivendo uma vida a qual Deus aprova o nosso caráter, ou nós estamos vivendo uma vida no qual frequentamos templos, ou agora ouvimos até pregações pela internet, mas não estamos zelando da nossa vida, da essência do nosso interior, o nosso caráter. E Sansão, mesmo usado por Deus, mas ele vivia de uma maneira dupla, uma vida que, usado por Deus e se entregando ao pecado, usado por Deus e vivendo de maneira errada, usado por Deus e quebrando todos os limites traçados por Deus. Mas o que nós sabemos é que em tudo aquilo que Deus pede para nós, e nós quebramos, há um momento que chega, um momento de acerto, de Deus chamar, de Deus trazer a prestação de contas, de Deus nos puxar para perto dele e dizer: agora você vai se consertar, agora você vai colocar a casa em ordem, agora você vai mudar de vida. Por que não pensar que estamos vivendo esses dias difíceis, essa pandemia, e nós estamos atravessando, Deus está nos guardando, está nos concedendo vida, e ao sairmos desse momento, desse tempo, qual é a maneira que vamos sair? Sairemos buscando mais a Deus em santificação, ou sairemos corrompidos? Alguns estão dizendo que todos sairão melhor, pois eu afirmo pela palavra que nem todos sairão melhor, não. Quem é santo vai buscar a santificação. Quem é sujo e não se interessa, não quer a vontade de Deus, ele vai buscar ainda a sujeira. Se volte para Deus, está dando tempo para você voltar, está te dando tempo para você pensar, para você agora pensar que precisa chegar a Ele. Se volte para o Senhor,
Vamos chegar na presença dele e dizer: Senhor, até aqui eu caminhei dessa maneira, mas eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Eu tenho que mudar. Então Sansão, ele vive a sua vida totalmente de uma maneira, fazendo a vontade da carne e não cuidando do seu caráter. Mas aí eu trago a comparação com aquele jovem chamado José, que não era usado por Deus com poderes extraordinários, não era usado por Deus para fazer prodígios, era conhecido como um sonhador, mas tinha um sonho, tinha um alvo, tinha um objetivo, e seu objetivo, ficar na vontade de Deus, deixar Deus cumprir todo o propósito na sua vida. E ele sabia que ele tinha coisas grandes que estavam reveladas para ele no futuro. Por isso ele não era usado com poderes, mas ele agradava a Deus na sua essência, no seu interior. Ele agradava a Deus, ele rejeitava o mal, ele não aceitava os convites para pecar. E naquela trajetória, quando ele é vendido como escravo na casa de Potifar, ele ganha a confiança de Potifar, ele ganha a confiança dentro daquela casa, e o chefe da casa entrega tudo em suas mãos, que está a chave da despensa, a chave do cofre. Você tem domínio aqui, José. Mas havia algo ali que não estava entregue na mão dele, a mulher de Potifar. E Satanás queria arruinar a vida de José. Satanás sabia que ele tinha promessas de Deus. Saiba que o inimigo sabe que Deus tem promessa na sua vida, que você é uma pessoa abençoada, que Deus ainda vai usar poderosamente, te levará a lugares que você talvez ainda nem imagine como será, a grandeza, aquilo que Deus tem para você, e acima de tudo a grandeza do céu. O inimigo sabe que no final haverá um tempo eterno de glória para a tua vida, e ele quer te jogar pratos para você, para arrancar essas promessas, arrancar esta bênção, arrancar esta salvação. Mas não aceite. Certo dia essa mulher começa a convidar José para o pecado. Ele diz: jamais. Eu tenho a chave aqui de tudo, eu tenho o domínio aqui, eu tenho a chave de todas as portas. O meu Senhor entregou tudo nas minhas mãos aqui nesta casa, mas não você. Eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou pecar contra o meu Senhor. Ele era um jovem simples, não era um jovem forte, usado com poderes extraordinários por Deus, mas era um jovem que agradava a Deus. Deus estava presente na vida dele, operando na vida dele, fazendo coisas grandes, fazendo maravilhas. O Senhor, neste silêncio, Ele prova o nosso caráter. Mas ele não lhe respondeu palavras, ficou em silêncio. Versículo 24, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deixá-lo aos cachorrinhos. Quando ele se cala a nosso respeito. E o segundo ponto dessa mensagem é quando ele diz não a nosso respeito. Quando ele se cala a nosso respeito, e quando ele diz não a nosso respeito. Não, 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 não. Quando ele diz não. Quando ele diz não. A palavra do Senhor nos diz que os nossos sentimentos, as nossas emoções são provadas. Nós chegamos com aquela alegria, recebemos um não, há um choque. E aí eu pergunto, como nós reagimos diante de um não? Como nós reagimos diante de uma repreensão? E aqui essa mulher, ela tem um não e uma repreensão, dizendo: você não é da linhagem de Israel, você não é dos filhos, você é gentia, você está considerada aos cachorrinhos com relação aos filhos.
Então ele faz silêncio e depois diz um não. Eu não fui enviado para você. Eu não vou pegar o pão dos filhos. Eu não vou pegar o pão dos filhos e entregar para você. Ah, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os cachorrinhos também comem, Senhor. Olha a reação dessa mulher. Certamente ela diz: eu já cheguei até aqui. Ele já se calou a meu respeito. Os discípulos pediram que ele me mandasse embora. Ele já disse que eu não sou da linhagem para a qual ele veio, do povo para o qual ele veio. Ele já chamou a mim de cachorrinhos. Mas eu vou ficar aqui porque os cachorrinhos também comem, os cachorrinhos também se alimentam. Senhor, me dá desta migalha pelo menos, porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Glória a Deus. Ó mulher, grande a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Diante desse silêncio, e quando ele diz não, se revela o verdadeiro adorador. Não, eu não vim para você, mas eu te adoro, Senhor. Eu quero te adorar. Se prostrou nos pés de Jesus e disse: eu te adoro porque tu és o Senhor, o filho de Davi, prometido pela linhagem real de ser o sucessor no sentido espiritual do trono de Davi para todos sempre. O Senhor me disse não, mas eu te adoro. O Senhor não veio para mim, mas eu te adoro. O Senhor me disse que eu pertenço aos cachorrinhos, mas eu te adoro. Ele prova o verdadeiro adorador. Quando ele diz não, o verdadeiro adorador se manifesta, o verdadeiro adorador se apresenta. Quantas pessoas cantando, louvando nas igrejas, nas mídias, e reclamando e murmurando, e muitas vezes blasfemando da situação. O verdadeiro adorador se manifesta na situação adversa, diante de uma palavra, de um não. Quando ele diz não, aparece o verdadeiro adorador. Voltando à história de Davi, que já falamos um pouco sobre Salmo 23, versículo 5. Deus fala ao profeta Samuel dizendo: você pega, enche o chifre de azeite aí e vai à casa de Jessé o belemita. Pois lá entre os filhos de Jessé eu tenho me provido, eu levantei um rei, eu tenho um rei dentro dos filhos de Jessé. E como a passagem bíblica é muito conhecida, e resumindo, ele chega, oferece sacrifício, reúne Jessé, a sua família, os seus filhos, e disse: eu estou aqui para ungir um rei conforme mandou o Senhor. Jessé convida os seus filhos, os mais formosos, pelo menos faz menção de 7 deles, e a mesa está posta, o banquete está posto, e começa a entrar os convidados. Diz que entra Eliabe, ali entra Eliabe, e o Senhor diz: não é esse. Mas Samuel diz assim: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus fala: não, Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Eu vejo o coração dos adoradores. Ele diz não, aí se levanta o verdadeiro adorador, manifesta, persevera o verdadeiro adorador, continua adorando, e ele diz: eu vejo o coração, eu conheço o coração. Esse é adorador, esse continua, esse está dizendo por que está diante de mim, esse está dizendo por que está cantando, por que está pregando, por que está congregando, por que está orando. Eu vejo o coração.
Vai entrando os filhos, Eliabe, Abinadab, Samar. Enfim, passaram os filhos que estavam convidados para o banquete, e nenhum deles recebeu óleo na cabeça. Samuel diz: acabaram seus mancebos, acabaram seus jovens. Havia um lá no campo, adorando, não estava na reunião, não estava no lugar que estivesse aparecendo, não, estava lá escondido no campo, mas estava louvava, lá no pasto ele louvava. E Samuel diz: olha, manda chamar ele, manda buscar Davi, porque enquanto ele não entrar aqui, nós não vamos se chegar a essa mesa, nós não vamos nos alimentar. Mandaram buscar, e quando Davi entra na reunião, o Espírito do Senhor diz: é ele, o verdadeiro adorador chegou, o verdadeiro adorador está presente. Ele havia recebido um não do seu pai. Eu creio que isso é uma das coisas mais difíceis, você receber um não no sentido de desprezo do próprio pai. Quando um banquete está montado, os filhos são convidados, e o Davizinho fica para lá, está no pasto, está sujo, tem cheiro de ovelhas, deixa ele não é bem-vindo aqui. Saiba que ainda que haja desprezo na tua vida, você é verdadeiro adorador, você é bem-vindo, ele te quer, e o óleo será derramado na tua cabeça. Entra, Davi, participa da festa. Vem aqui os irmãos, faz aqui um círculo aqui, todos os irmãos. Vem Abinadab, grandão, formoso. Vem Eliabe, vem Samar, vem os demais, os 7. E entrou o 8º, com cheiro de ovelha, com sujeiras do pastos, do curral, quem sabe. Mas eu creio que também podemos pensar que para um banquete, pelo menos já havia se preparado para entrar no banquete, né? Lavado, né? A realidade seria esta. Mas ele entra junto ali e diz: agora vem aqui, Davi, no meio aqui desse círculo aqui dos seus irmãos, seus 7 irmãos, do seu pai, da sua mãe, porque ele tinha pai e tinha mãe. A Bíblia não menciona a mãe, menciona Jessé, mas ele tinha mãe. E certamente era uma alegria para a mãe ver o Davizinho sendo ungido no meio dos irmãos. Quando há um não a nosso respeito em qualquer coisa, se nós formos verdadeiro adorador, Deus não nos deixará de